Havia algo naquela noite que não poderia ser desfeito. O salão do Hotel 5 Estrelas, no Itaim Bibi, brilhava com a frieza calculada dos grandes eventos corporativos. Lustres de cristal derramando luz sobre ternos sob medida, sorrisos treinados e conversas que valiam contratos. O tipo de ambiente onde cada detalhe era uma declaração de poder, onde a posição de uma cadeira importava tanto quanto o que se dizia nela. Helena Duarte entrou às 21 horas, sozinha, com um vestido cinza, escuro, discreto, sem ornamentos, cabelos presos, sem pressa. Ela cumprimentou algumas pessoas pelo nome, aceitou uma taça de água com gás e escolheu um lugar próximo à saída, de onde se via o palco com clareza. Ninguém prestou atenção particular nessa escolha, mas ela havia sido feita com precisão. Do Studies Easy Kyushu, antes de continuar, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que está de arrepiar, porque cada capítulo dessa narrativa foi construído para te fazer pensar. A mesa principal estava reservada para os sócios e diretores da Albuquerque em Associados. Ricardo Albuquerque, fundador e presidente, ainda não havia chegado. A cerimônia de encerramento do ano fiscal estava marcada para as 22 horas. Havia prêmios a entregar, metas a celebrar, discursos a proferir. E havia algo mais. Algo que apenas Ricardo sabia que aconteceria naquela noite. Ou assim ele acreditava. Helena pegou o celular discretamente, releu uma mensagem curta recebida 3 dias antes e o devolveu à bolsa sem expressão. Então ergueu os olhos para o palco vazio, com aquela calma que as pessoas costumam confundir com resignação, mas que, de perto, tinha textura completamente diferente. Era a calma de quem já sabe o que vem a seguir, de quem não precisa mais se preparar porque a preparação já havia terminado há muito tempo. Em algum momento da noite, Ricardo subiria àquele palco. Ele diria coisas que acreditava serem verdade. Então o salão entenderia, em silêncio, que as palavras mais perigosas são as que uma pessoa pronuncia exatamente no momento em que acredita ter vencido. O que ninguém ali sabia, nem Ricardo, nem os convidados, nem os jornalistas posicionados discretamente nos corredores, era o que Helena havia feito nos últimos 2 anos, enquanto o mundo ao redor dela seguia em frente sem perceber. Havia algo enterrado em Minas Gerais que estava prestes a mudar tudo. E Helena era a única pessoa naquele salão que já sabia disso. A noite mal havia começado. E o pior erro de Ricardo Albuquerque ainda não tinha nome. Ricardo Albuquerque havia aprendido cedo que o mundo pertence a quem entra pela porta principal. Filho de contador, criado em Ribeirão Preto, ele cresceu observando a distância entre quem mandava e quem obedecia. Desde os 16 anos, soube exatamente de qual lado queria estar. Aos 43, tinha a presença de quem não precisa elevar a voz para ser ouvido. A Albuquerque em Associados era sua criação. 15 anos de trabalho, reputação sólida, crescimento consistente. Ele gostava de dizer em entrevistas que o segredo era escolher bem com quem você caminha. Dizia isso com convicção, sem perceber a ironia. Naquela tarde, no escritório de vidro e carvalho escuro, Ricardo revisava o discurso que faria à noite. Havia uma parte que não constava de nenhuma versão oficial, uma adição pessoal, pensada com cuidado, uma declaração que ele havia decidido fazer em público porque acreditava que o público era o palco certo para certos anúncios. Ele achava que controlar o momento é uma forma de controlar a história. No lobby do hotel, Bianca Tavares o esperava. 36 anos, formação pela FGV, 2 anos na empresa como consultora sênior. Inteligente, embora Ricardo frequentemente a elogiasse de um jeito que soava mais como concessão do que reconhecimento. A noite vai ser memorável, ele disse, ajeitando o lenço no paletó. Bianca sorriu. Havia uma hesitação pequena naquele sorriso,
quase imperceptível, a hesitação de alguém que ainda não sabe, que não tem toda a informação que precisaria ter. Do outro lado do salão, uma mulher de vestido cinza segurava uma taça de água e observava o palco em silêncio. Ricardo não a viu. Ouviu e decidiu, como fazia com frequência, que o que ele não precisava considerar simplesmente não existia. Esse tipo de decisão costuma custar caro, e o custo ainda estava por vir. Helena Duarte havia chegado a São Paulo com uma mochila, um diploma de engenharia geológica e a convicção silenciosa de quem não precisa anunciar o que pretende fazer. Cresceu em Paraty, filha de uma costureira e de um pescador que morreu cedo demais. O avô materno, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, foi quem a criou nos anos mais difíceis. Ele nunca teve muito a oferecer em termos materiais, mas tinha uma frase que repetia com a seriedade de quem acredita em cada sílaba: quem constrói algo com as próprias mãos nunca fica sem chão. Helena levou essa frase para a Universidade Federal, para os estágios mal pagos, para os primeiros anos de carreira em que precisou provar, repetidamente, que sabia mais do que aparentava. Ela tinha o tipo de inteligência que não se exibia, funcionava, resolvia problemas antes que os outros percebessem que havia um problema. Foi numa conferência de mineração em Belo Horizonte que ela conheceu Ricardo. Ele estava na plateia. Ela apresentava um estudo técnico sobre análise de solo em regiões de transição geológica. Depois da apresentação, ele a abordou com aquele sorriso calibrado e disse que o trabalho dela era impressionante para alguém tão jovem. Helena notou a ressalva, mas sorriu de volta. 2 anos depois, eram casados. 3 anos depois, ela trabalhava na Albuquerque em Associados como diretora técnica, um cargo que Ricardo havia criado para ela e que usava com frequência para lembrar em tom gentil que havia sido ele quem a havia colocado ali. Ela nunca discutiu esse ponto, apenas continuou trabalhando. O que Ricardo não percebia, e talvez nunca tenha percebido, é que Helena não precisava do cargo para ser quem era. O cargo era apenas um endereço temporário. Ela sempre soube disso, e havia algo mais que ele não sabia. Em uma gaveta do escritório dela em casa, havia documentos antigos, registros de uma pequena propriedade herdada da família, localizada numa região de Minas Gerais que a maioria das pessoas consideraria insignificante. Terra seca, difícil, sem apelo turístico ou agrícola. Helena havia estudado aquela terra com olhos que Ricardo não tinha, e o que ela encontrou ali mudaria tudo. Mas ainda não era o momento certo. Ela já havia aprendido, não se anuncia, se reconhece. Havia uma funcionária na Albuquerque em Associados chamada Renata, assistente administrativa há 6 anos, discreta, pontual, do tipo que as pessoas cumprimentam sem realmente enxergar. Renata conhecia a Helena desde o primeiro dia em que ela havia entrado pela porta da empresa e havia aprendido, naquele tempo todo, a diferença entre os que mandavam e os que construíam. 3 dias antes do evento no Itaim Bibi, Renata enviou uma mensagem para Helena, curta, direta. Dizia apenas que havia ouvido comentários no corredor sobre uma grande revelação que Ricardo faria durante a celebração. Que Bianca estaria presente, que o anúncio havia sido ensaiado. Helena leu a mensagem 2 vezes, guardou o celular. Ficou alguns minutos olhando pela janela do apartamento. Então foi até a gaveta, pegou os documentos da propriedade de Minas Gerais e os espalhou sobre a mesa. Não era surpresa o que ela sentia, era confirmação. Ela já sabia há semanas que o casamento havia terminado muito antes de qualquer anúncio. Sabia pelo silêncio de Ricardo em casa, pela ausência de detalhes nas conversas, pela forma como ele havia começado a tratá-la como parte do mobiliário, presente, funcional, ignorável. O que Renata havia confirmado era apenas o calendário. E o calendário para Helena era uma informação estratégica. Ela poderia não ir ao evento.
Essa era a opção óbvia. Evitar o constrangimento, poupar-se do olhar de pena dos colegas, manter a dignidade longe dos holofotes. Era o que qualquer pessoa razoável escolheria. Helena não escolheu isso. Ela escolheu estar lá, não para reagir, não para confrontar, mas porque havia entendido algo que Ricardo nunca compreendeu sobre ela. Helena não fugia de palcos, ela os escolhia. Naquela mesma noite, ela fez uma ligação, breve, de menos de 3 minutos, para um número que guardava há meses sem ter precisado usar ainda. Do outro lado da linha, uma voz calma respondeu no primeiro toque. Eduardo, ela disse, preciso que você esteja no evento de quinta-feira. Uma pausa curta. Estarei, ele respondeu. E foi só isso. Nenhuma explicação adicional foi necessária, porque os planos verdadeiramente sólidos não precisam de muitas palavras. Eles já foram construídos com antecedência, tijolo por tijolo, em silêncio, longe de qualquer plateia. Ricardo passaria os próximos dias acreditando que controlava a narrativa daquela noite. Ele não sabia que a narrativa já havia sido escrita por outra pessoa. O salão estava no seu momento mais alto quando Ricardo subiu ao palco. Aplausos educados, copos erguidos, a atenção coletiva daquele tipo de evento que existe para confirmar hierarquias. O mestre de cerimônias havia preparado o terreno com elogios pontuais, crescimento consistente, visão estratégica, liderança reconhecida. Ricardo ouviu tudo com o sorriso de quem está acostumado a ser elogiado e já não precisa fingir surpresa. Ele agradeceu. Falou sobre o ano, sobre metas, sobre o futuro. E então fez uma pausa que havia ensaiado. Há momentos, ele disse, com a voz baixando para o registro da confidência, em que a vida profissional e a vida pessoal se encontram de um jeito que não dá mais para separar. E eu quero aproveitar essa noite para ser honesto com todos vocês. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares. O tipo de olhar que antecede algo que ainda não tem nome. Quero apresentar a mulher que realmente está ao meu lado. Bianca subiu ao palco. Havia um constrangimento que percorreu o salão como uma corrente fria, invisível, mas sentido por todos. Alguns olhares se desviaram instintivamente para um ponto próximo à saída, onde Helena Duarte estava sentada com a mesma postura de quando havia chegado. Taça na mão, costas eretas, expressão neutra. Ela não se mexeu, não franziu a testa, não levantou, não sussurrou nada para ninguém. Apenas olhou para o palco com aquela atenção quieta de quem está assistindo a algo que já conhece de cor. A plateia, sem saber o que fazer com o silêncio dela, interpretou-o como choque, como se Helena estivesse paralisada, como se não soubesse o que dizer ou fazer diante daquele momento. Mas quem conhecia Helena, e havia poucas pessoas ali que realmente a conheciam, teria percebido o detalhe errado nessa leitura. Pessoas em choque não escolhem sentar perto da saída. Pessoas em choque não chegam sozinhas, sem companhia, ao evento onde sabem que serão humilhadas. Pessoas em choque não têm os olhos daquele jeito, não vazios, não marejados, mas completamente acordados, atentos, calculando algo que os outros ainda não conseguem ver. No palco, Ricardo sorria para a plateia com a satisfação de quem acredita ter encerrado um capítulo. Bianca estava ao seu lado, e havia algo no rosto dela que não era exatamente triunfo. Era uma expressão mais complicada, a de alguém que começa, naquele exato instante, a perceber que a história que lhe contaram pode não ter sido a história completa. Ela olhou discretamente para Helena. Helena não devolveu o olhar. Estava olhando para a porta do salão, como se aguardasse alguém. Havia uma parte da noite que Helena não havia ensaiado. Não o discurso de Ricardo. Esse ela conhecia de cor, nos seus contornos gerais, havia dias. Não a reação da plateia. Essa era previsível. O constrangimento coletivo tem uma gramática própria que não varia muito.
O que ela não havia ensaiado era o momento exato em que sentiria dentro do peito o peso real daquilo tudo. Não era dor, era algo mais antigo do que dor. Era o reconhecimento de que uma parte da vida havia terminado de verdade. Não no papel, não nas conversas difíceis de madrugada, mas ali, naquele salão, diante de 200 pessoas que não tinham nada a ver com a história dela. Ela respirou fundo, uma vez. Depois voltou a olhar para a porta. O que as pessoas ao redor interpretavam como frieza era, na verdade, um esforço consciente de permanecer inteira. Helena havia aprendido cedo que emoção exposta em público é uma moeda que os outros gastam por você. Ela não estava disposta a deixar que gastassem a dela naquela noite. No palco, Ricardo havia encerrado o discurso e voltado à mesa principal. Bianca caminhava ao seu lado, mas havia um descompasso sutil entre os dois. Ela, um meio passo atrás, os olhos percorrendo o salão com uma atenção que não estava ali 1 minuto antes. Algumas pessoas se aproximaram de Helena. Colegas, conhecidos. O tipo de pessoa que aparece nos momentos difíceis, não por empatia, mas por curiosidade mal disfarçada. Helena, você está bem? Estou, obrigada. Se precisar de alguma coisa... Não preciso, mas obrigada. As respostas eram curtas, educadas e absolutamente fechadas. Ela não oferecia espaço para a conversa continuar. As pessoas recuavam levemente confusas, sem saber se deveriam insistir ou recuar de vez. Recuavam. Helena consultou o relógio discretamente. Eram 22h42. Eduardo havia dito que chegaria por volta das 23h. Havia um motivo para esse horário. O timing havia sido calculado com cuidado, não para drama, mas para garantir que a informação circulasse enquanto o salão ainda estivesse cheio, enquanto os jornalistas ainda estivessem lá, enquanto as conversas ainda estivessem acontecendo. Ela voltou a olhar para a porta. E foi então que sentiu, não viu ainda, apenas sentiu, que algo havia mudado no ar do salão, a temperatura das conversas, o ritmo dos movimentos, uma ondulação sutil que percorre os ambientes quando algo está prestes a acontecer e as pessoas ainda não sabem nomear o que. Helena colocou a taça sobre a mesa com cuidado. Ergueu os olhos. A porta do salão havia se aberto. Eduardo Gouveia tinha 61 anos e a postura de quem não precisa provar nada a ninguém há muito tempo. Entrou no salão acompanhado de 2 homens que não eram brasileiros. Isso ficava evidente nos ternos, nos sapatos, na forma como observavam o ambiente com o interesse neutro de quem está acostumado a entrar em salas que não conhece. Um deles carregava uma pasta fina de couro escuro. O outro consultava discretamente o celular enquanto caminhava. Eduardo não olhou para o palco. Não olhou para Ricardo. Atravessou o salão em linha reta, cumprimentando 2 ou 3 pessoas com acenos breves, sem parar. Quem o conhecia sabia que Eduardo Gouveia não aparecia em eventos sem motivo. Sua presença era por si só uma informação. Ele se dirigiu diretamente à mesa de Helena. Helena... Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso contido. Parabéns. O acordo que você assinou hoje vai mudar o setor energético do país. A frase foi dita em voz suficientemente alta. Não era um grito. Não era uma declaração para a plateia. Era apenas o volume natural de uma conversa entre 2 pessoas que não têm nada a esconder. O que, paradoxalmente, é o volume que todo mundo ouve. O salão não parou de uma vez, parou em ondas. Primeiro as mesas mais próximas, depois as conversas ao fundo. Depois o barulho geral foi baixando, como o volume de um rádio sendo girado devagar, até que o ambiente inteiro estava operando numa frequência diferente, mais baixa, mais atenta, mais tensa. Alguns jornalistas presentes ergueram os olhos dos copos. Um deles pegou o celular e começou a digitar. Outro se aproximou discretamente, como se estivesse indo buscar algo no buffet,
mas posicionou-se a menos de 3 metros da mesa de Helena. Ricardo, da mesa principal, observava a cena sem entender completamente o que estava vendo. Havia algo no ângulo daquela situação que não fechava. Eduardo Gouveia era um nome pesado no setor energético, e sua presença ali, indo diretamente a Helena com aquelas palavras, produzia uma equação que Ricardo ainda não conseguia resolver. Bianca, ao seu lado, havia parado de falar no meio de uma frase. Em menos de 4 minutos, a informação havia saído do salão. Nos celulares e tablets da plateia, uma notícia começava a circular. Primeiro nos grupos privados, depois nas redes, depois nos portais de economia que nunca dormem. A manchete era direta. Helena Duarte fecha acordo internacional para a exploração de minerais estratégicos em Minas Gerais. Reserva considerada uma das mais relevantes do país para a transição energética. O salão inteiro leu aquilo em silêncio. E então olhou para Helena, que estava sentada com a mesma postura de sempre, conversando calmamente com Eduardo, como se o mundo ao redor não estivesse sendo reconfigurado em tempo real. Algo estava em marcha havia muito tempo. E agora, finalmente, começava a aparecer. Nos 2 anos anteriores àquela noite, Helena havia feito coisas que ninguém viu. Não porque tivesse escondido, mas porque ninguém havia prestado atenção suficiente para perguntar. Havia começado pelos documentos do avô. Registros antigos, escrituras passadas de mão em mão dentro da família, sem que ninguém soubesse exatamente o que tinham. A propriedade em Minas Gerais era pequena, seca, sem nenhum apelo aparente. Mas Helena tinha olhos de geóloga. E olhos de geóloga enxergam o que está embaixo, não o que está na superfície. Ela contratou uma equipe geológica independente. Pagou do próprio bolso, com economias que havia guardado ao longo dos anos sem comentar com ninguém. O laudo voltou em 6 semanas. Ela leu 3 vezes antes de ligar para qualquer pessoa. A área tinha concentração significativa de lítio, cobalto e manganês, minerais críticos para a produção de baterias de alta performance usadas em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia limpa. Não era uma descoberta modesta, era o tipo de coisa que muda conversas em Davos. Com o laudo em mãos, Helena estruturou uma holding patrimonial própria. Consultou um advogado que não tinha nenhuma ligação com a Albuquerque e Associados. Registrou tudo em seu nome, com a propriedade herdada como ativo central. Depois, com cuidado e sem pressa, começou a buscar investidores. Foi nesse processo que o caminho a levou até Eduardo Gouveia. Não por acaso, mas porque Eduardo era a referência do setor no Brasil e porque havia sido seu professor na Universidade Federal, nos anos em que Helena era apenas uma estudante de origem simples que chegava cedo e ficava até tarde. Ele havia sido uma das poucas pessoas, naquela época, que reconheceu o que ela tinha. Quando Helena apresentou os estudos da área mineral, Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse apenas: "Você sabe o que tem aqui?" "Sei", ela respondeu. "E sabe o que vai precisar fazer?" "Já comecei." Eduardo conectou Helena a um grupo internacional especializado em minerais críticos para a transição energética. Negociações discretas, conduzidas ao longo de meses longe de qualquer holofote. Enquanto Ricardo celebrava contratos na Albuquerque em Associados, Helena construía algo de uma escala completamente diferente e não comentou uma palavra. Não era segredo por mágoa. Era estratégia por clareza. Ela sabia que projetos frágeis morrem quando são expostos cedo demais, e esse projeto não podia morrer. O acordo havia sido assinado naquela mesma manhã. Um documento de 43 páginas, com 3 partes internacionais, validado por escritórios de advocacia em São Paulo, Lisboa e Amsterdã. Naquela noite, enquanto Ricardo subia ao palco para anunciar o fim de um casamento, Helena já havia assinado o começo de uma outra história. E essa história era maior do que qualquer palco.
Ricardo Albuquerque passou a semana seguinte tentando entender o que havia acontecido. Não era uma tarefa fácil para alguém que havia construído a própria identidade sobre a certeza de que sabia o que estava acontecendo. As primeiras 48 horas foram quase normais. Havia comentários, claro, mensagens de colegas, ligações de parceiros, uma ou duas notas irônicas em grupos de WhatsApp que chegaram até ele por caminhos tortuosos. Mas Ricardo tinha experiência em gerenciar narrativas, e sua primeira reação foi a de sempre: controlar o enquadramento. Ele deu uma entrevista rápida para um portal especializado, posicionando a Albuquerque em Associados como uma empresa em expansão, com projetos sólidos e visão de longo prazo. Não mencionou Helena, não mencionou o acordo. Agiu como se o assunto não existisse. Por 2 dias funcionou. No terceiro dia, um parceiro importante pediu uma reunião. O tom era diferente do habitual. Menos informal, mais protocolar. Ricardo chegou à reunião com sua postura de sempre. Seguro, sorridente, preparado para conduzir a conversa. Mas havia algo no ambiente que não respondia da forma esperada. O parceiro era cordial, mas havia uma distância nova nas palavras. Um cuidado excessivo nas frases, que na linguagem do mercado significa apenas uma coisa: as pessoas estão recalibrando. Precisamos entender melhor a estrutura atual da empresa, disse o parceiro com a delicadeza de quem está dizendo outra coisa. Ricardo entendeu, mas fingiu não entender. Sem problemas, posso mandar um relatório completo até sexta. Seria ótimo. A reunião durou 20 minutos. Normalmente durava 1 hora. No dia seguinte, um segundo parceiro solicitou acesso a documentos que antes eram processados sem questionamento. Era um protocolo padrão. Auditoria de rotina, disseram. Mas auditorias de rotina não acontecem 2 vezes na mesma semana sem que alguém tenha feito uma pergunta em algum lugar. Ricardo voltou para o escritório e fechou a porta. Ficou algum tempo olhando para a parede de vidro, para a avenida lá embaixo, para o movimento de uma cidade que continuava funcionando sem pedir licença. Ele ainda acreditava que podia controlar aquilo. Acreditava que era uma questão de tempo, de posicionamento correto, de encontrar o argumento certo para o interlocutor certo. Não havia percebido ainda que o problema não era o argumento. Era que as pessoas ao redor já haviam começado a fazer perguntas que ele não estava sendo convidado a responder. E perguntas sem resposta no mercado têm um peso específico. Crescem sozinhas, no silêncio. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a notar coisas que antes não notava. Ou talvez sempre tivesse notado, mas antes havia uma camada de segurança que tornava esses sinais irrelevantes. Agora essa camada havia sumido e os sinais estavam lá, nítidos, esperando para serem lidos. Camila, sua assistente, estava mais formal. Não havia nada de errado nas palavras. Eram as mesmas palavras de sempre. Mas havia uma distância nova no tom, como se ela estivesse executando um protocolo em vez de trabalhando. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. E era exatamente esse sim, rápido demais, fechado demais, que dizia o contrário. Numa tarde de terça-feira, Ricardo tentou acessar um sistema interno que usava há anos para consultar relatórios consolidados de parceiros. A tela devolveu uma mensagem que ele havia visto poucas vezes na vida. Acesso temporariamente suspenso. Entre em contato com a administração. Ele ligou para o setor responsável. Disseram que era uma atualização de protocolo, que seria resolvido em breve. Que ele receberia um e-mail de confirmação. O e-mail não chegou naquele dia, nem no seguinte. Numa reunião de diretoria, algo mudou no espaço entre as cadeiras. Ricardo falou. As pessoas ouviram, responderam com a cordialidade profissional que ele conhecia tão bem, mas havia algo a menos naquelas respostas, uma leveza que era, na verdade, ausência.
como se as palavras estivessem sendo ditas para cumprir protocolo e as decisões reais estivessem sendo tomadas em outro lugar. Ele começou a fazer ligações. Parceiros antigos, contatos de longa data, pessoas que ele havia ajudado em algum momento e que, por isso, deveriam atender no primeiro toque. Alguns atenderam, foram simpáticos, vagos, outros não atenderam. Retornaram por mensagem horas depois, com desculpas que soavam ensaiadas. Ricardo passou uma noite inteira relendo e-mails antigos, contratos, propostas em andamento, procurando o fio que explicasse o que estava acontecendo. Encontrou fragmentos. Sinais que, vistos juntos, formavam um mapa que ele não queria reconhecer. Investidores que haviam demonstrado interesse na Albuquerque em associados nos últimos meses estavam silenciosamente migrando sua atenção para outro projeto. O projeto de Helena. Não havia confronto, não havia declaração pública de desinteresse. Era apenas o movimento natural do mercado, como a água que encontra o caminho mais eficiente sem precisar anunciar a direção. Ricardo fechou o notebook. Ficou um longo momento no escuro do escritório. Ele ainda não havia admitido para si mesmo o tamanho do que estava diante dele. Mas o corpo já sabia. Havia uma tensão nos ombros, uma rigidez na mandíbula, que são os primeiros sinais de que a mente ainda recusa o que o instinto já compreendeu. Algo maior estava prestes a acontecer, e dessa vez ele não seria quem controlaria o momento. A convocação chegou por e-mail, numa manhã de quinta-feira. Formal, protocolar, sem espaço para interpretação. O Conselho Deliberativo da Albuquerque em Associados solicitava a presença de Ricardo para uma reunião extraordinária. O assunto listado era genérico: reestruturação estratégica. Mas Ricardo havia participado de reuniões suficientes na vida para saber que assuntos genéricos costumam ter nomes muito específicos que ninguém quer colocar em papel. Ele chegou pontualmente. A sala estava ocupada por 6 pessoas. Advogados, 2 conselheiros independentes, o diretor financeiro e Eduardo Gouveia. Ricardo parou por um segundo ao vê-lo. Eduardo estava sentado ao centro da mesa, com a mesma postura tranquila de sempre. Sem agressividade, sem triunfo, apenas presente, como alguém que pertence àquele lugar há muito tempo. Eduardo. Ricardo não conseguiu esconder a surpresa. Não sabia que você fazia parte desse conselho. Faço parte desde setembro, Eduardo respondeu com simplicidade. Você estava em viagem quando a nomeação foi aprovada. Setembro, 8 meses atrás. Ricardo sentou. Abriu a pasta que havia trazido. Tentou organizar o pensamento. Então Eduardo colocou sobre a mesa um documento encadernado e disse, com o mesmo tom neutro de sempre: Ricardo, precisamos conversar sobre a estrutura de ativos da empresa. Há inconsistências que o Conselho precisa endereçar formalmente. Não havia acusação nessa frase, não havia ironia. Era apenas uma afirmação, seca, institucional, irreversível. E foi nesse momento que Ricardo entendeu. Não era uma crise que havia chegado de fora, era uma que havia crescido dentro, alimentada por decisões que ele havia tomado, acreditando que ninguém prestava atenção suficiente. Alguém havia prestado, e esse alguém, ao que tudo indicava, havia documentado cada passo com a paciência de quem não tem pressa porque sabe exatamente aonde está indo. A reunião durou 2 horas e meia. Ricardo falou. Apresentou números, justificativas, contextos. Era bom nisso. Sempre havia sido. Mas havia uma diferença entre convencer pessoas que querem ser convencidas e apresentar argumentos para quem já tem documentação suficiente para não precisar de convencimento. O conselho ouviu tudo com atenção. E então o diretor financeiro abriu uma segunda pasta. Eram registros de movimentações internas dos últimos 3 anos. Decisões tomadas sem aprovação do conselho,
contratos firmados com empresas que tinham ligação com pessoas próximas a Ricardo. Nada que configurasse crime, mas o suficiente para configurar violação sistemática de protocolo de governança. Ricardo olhou para aqueles documentos e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não raiva, não indignação, reconhecimento. Porque ele sabia, melhor do que ninguém, que cada uma daquelas decisões havia sido tomada com a convicção de que ninguém estava olhando com atenção suficiente. O conselho vai precisar de um afastamento temporário enquanto a auditoria é conduzida, disse Eduardo, com a mesma voz de sempre. É protocolo. Protocolo. A palavra mais fria do vocabulário corporativo. Porque protocolo não julga, não acusa, não grita. Apenas acontece, inevitável como gravidade. Ricardo assinou o documento de afastamento temporário às 14h32. Saiu pela mesma porta por onde havia entrado. O corredor estava vazio. O divórcio foi conduzido por advogados, sem audiências dramáticas, sem conversas de madrugada, sem a tentativa de um último entendimento que nunca chegaria. Apenas documentos circulando entre escritórios, assinaturas em datas marcadas, a dissolução burocrática de algo que havia durado anos. Helena ficou com a holding, com o projeto mineral, com o que havia construído. Ricardo ficou com uma empresa que, sem os contratos que estavam migrando e sem a credibilidade que havia perdido, parecia menor do que antes, não no tamanho, mas no peso. Bianca havia se afastado semanas antes, sem confronto. Ela havia entendido à sua maneira que havia entrado numa história cujos capítulos anteriores ninguém havia lhe mostrado. Não havia mágoa declarada. Havia apenas a decisão silenciosa de quem percebe que o chão sob os pés não é tão sólido quanto parecia. Ricardo tentou por algum tempo manter a rotina. Chegava cedo ao escritório, respondia e-mails, comparecia às reuniões que ainda eram suas para comparecer. Mas havia algo diferente na forma como as pessoas o olhavam. Não era desprezo. Era algo mais sutil e mais pesado. Era a ausência da deferência automática que ele havia recebido por tanto tempo que havia parado de perceber que existia. As pessoas ainda eram educadas. Apenas não havia mais aquela fração de segundo a mais de atenção, aquela inclinação quase imperceptível do corpo na direção de quem se reconhece como autoridade. Esse espaço havia sumido. E o espaço vazio, Ricardo estava aprendendo, é mais barulhento do que qualquer confronto. Numa tarde de sexta-feira, ele saiu mais cedo. Passou na frente do hotel, no Itaim Bibi, sem planejamento. Apenas o caminho do carro cruzou aquela rua, como cruzava com frequência. Olhou para a entrada iluminada por um segundo. Continuou dirigindo. Não havia nada a fazer ali. O palco estava vazio. A história havia seguido em frente sem ele. Paraty, em março, tem aquela luz específica da tarde. Dourada, lenta, do tipo que faz as sombras parecerem mais longas do que são. Helena estava no terreno quando o sol começou a baixar. A construção da casa havia avançado bem. Paredes erguidas, janelas grandes voltadas para o mar, a Mata Atlântica ao fundo como uma moldura que nenhum arquiteto conseguiria projetar melhor. Ao lado, a estrutura do Instituto de Pesquisa Mineral Sustentável tomava forma. Vigas, fundações, o esqueleto de algo que ainda levaria tempo, mas que já tinha direção. Helena caminhou pelo terreno com as mãos nos bolsos. Não havia pressa. Não havia mais nada a provar para ninguém. O acordo internacional havia se desdobrado em novos contratos. Empresas do setor de mobilidade elétrica, parcerias com universidades federais, uma convocação para falar num fórum de energia em Lisboa que ela havia aceitado sem hesitar. Mas o que ela pensava naquela tarde não era sobre contratos, era sobre o avô, sobre as mãos calejadas dele, sobre a frase que ele repetia sem saber que estava ensinando uma filosofia inteira de vida. Sobre a propriedade seca em Minas Gerais que ninguém havia olhado com atenção suficiente.
exceto ela. Poder não mora nos anúncios. Mora no que se constrói quando ninguém está assistindo. Caráter não é o que se mostra no palco. É o que permanece quando o palco some. E silêncio, o silêncio verdadeiro, não é ausência, é escolha. Helena olhou para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Então voltou para dentro. Havia trabalho a fazer. Se essa história tocou em algo que você carrega, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo isso? A sua presença aqui também é uma forma de construir algo.